Minhas senhoras e meus senhores, muito boa noite. Nós saudamos a vossa presença em mais uma conversa da Academia à quinta-feira. Damos início este mês às conversas da Academia com a presença de um confrade nosso. Trata-se do confrade Roderick Nerone, que é o pseudônimo literário de Frederico Cardoso, que nos vai brindar com uma conferência sobre literatura e memória, o futuro da identidade. O moderador da sessão de hoje é o também académico António Quino, que eu passo desde já a apresentar. António Quino é jornalista, escritor e crítico literário. É daquelas pessoas que, como eu, nasceram no mês de agosto. É licenciado em Educação pela Universidade Agostinho Neto, mestre em Ensino de Literatura em Língua Portuguesa e doutor em Estudos Literários. É jornalista de profissão, trabalhou em vários jornais, com destaque para o Jornal de Angola, o Semanário Primeiro e agora também diário O País, o Chá e o Folha 8, acho que durante mais tempo no Folha 8. É membro do Colégio de Estudos Literários do ISED de Luanda, foi cofundador da Brigada Jovem de Literatura do Namibe, é docente no ISED de Luanda, no Instituto Superior de Educação, de Ciências de Educação de Luanda, membro fundador da Academia Angolana de Letras, membro da União dos Escritores Angolanos, autor dos livros Conversas de Homens, Duas Faces da Esperança, Agostinho Neto e António Nobre, e A República do Vírus. Portanto, está apresentado o moderador da sessão de hoje, a quem eu passo a palavra, não sem antes saudar uma vez mais cada uma e cada um dos presentes e saudando também com particular destaque os membros da Academia Angolana de Letras. Então, confrade António Quino, a palavra é sua para dirigir os trabalhos a partir de agora. Obrigado. Muito obrigado ao estimado presidente da Academia Angolana de Letras. Boa noite a todos os presentes mais uma vez. Agradeço a oportunidade de moderar a conferência de hoje e começaria então por apresentar o nosso conferencista de hoje. Portanto, como fez referência ao anfitrião, trata-se de Roderick Nerone, é o pseudônimo literário de Frederico Manuel dos Santos e Silva Cardoso, é jurista, licenciado em Direito pela Universidade Central de Las Vilas, Marta Abreu, na República de Cuba, tendo terminado a licenciatura em 1989, é membro fundador da Academia Angolana de Letras, é membro da Ordem dos Advogados de Angola, é membro da União dos Escritores Angolanos. Foi durante 13 anos, no período entre 1991 e 2004, portanto, nesse período foi docente da cadeira de Introdução do Estudo do Direito na Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto. De 1997 a 2010 foi coordenador do Grupo Técnico para as Questões Jurídico-Legais de Apoio ao Conselho de Ministros.
é embaixador de carreira e atualmente embaixador extraordinário e plenipotenciário da República de Angola no Reino da Arábia Saudita. Foi deputado da Assembleia Nacional em duas legislaturas e membro do governo de Angola. Foi vice-presidente da mesa da Assembleia da, da mesa da Assembleia da União dos Escritores Angolanos. Foi laureado com o Prêmio Antônio Jacinto de Literatura em 1996 pelo seu poemário intitulado Gênese e com o Prêmio Sonangol de Literatura em 1996 para o livro de contos Histórias Dispersas da Vida de um Reino. E no ano 1998 para o romance O Ano do Cão. Tem 15 livros publicados nos gêneros de poesia, contos, novela, romance e literatura infanto-juvenil, alguns dos quais traduzidos para várias línguas. Forma resumida, e muito resumida mesmo, porque é longa a trajetória do conferencista de hoje. Tanto dizia que acabamos de fazer o retrato biográfico do conferencista de hoje, o confrade Roderick Neon, que nos vai falar sobre literatura e memória, o futuro da identidade. Caro confrade Roderick Neon, tem então a palavra. Bom, como já é da casa, sabe o tempo que tem para depois estimularmos o debate, tão logo termine a vossa introdução, que é, na verdade, o ponto de partida, não é? Muito obrigado, muito obrigado. Eu gostaria de começar por agradecer ao presidente da Academia, Dr. Paulo de Carvalho, pelo convite que me fez para apresentar hoje algumas ideias à volta do tema Literatura e Memória, o futuro da identidade. Agradeço igualmente o Dr. António Quino pela disponibilidade para moderar esta apresentação e cumprimento os nossos confrades da Academia, da União dos Escritores Angolanos e a todos os participantes desta conferência. Prestando atenção a um procedimento metodológico elementar, gostaríamos de iniciar partilhando convosco breves ideias sobre a nossa percepção dos conceitos instrumentais à volta dos quais decorrerá a nossa conversa. Literatura, memória e identidade. Uma definição breve de literatura, segundo o Arley Souza, um professor de literatura, diz-nos que esta é uma modalidade artística que tem como matéria-prima a palavra usada na construção de histórias e na expressão de emoções e ideias. Sobre o mesmo assunto, Jean-Paul Sartre, no seu livro O que é a literatura, afirma que, como os críticos me condenam em nome da literatura, sem dizerem jamais o que entendem por isso, a melhor resposta que cabe dar-lhes é examinar a arte de escrever sem preconceitos. Fim de citação. O texto literário, diferentemente do texto não literário, possui caráter subjetivo e conotativo. Apesar de muitas vezes não ter uma função de uso prático, caráter utilitário, muitos autores e leitores atribuem à literatura algumas funções, como a da reflexão sobre a realidade. O caráter ficcional das obras literárias se revela no facto de que estas não retratam verdades, mas sim representações da verdade, valendo-se da realidade e recorrendo à mimese para imitarem a ação humana, mostrando-se o que acontece com as personagens através dos seus pensamentos e das suas ações. Em síntese, a literatura é a arte da palavra ou a arte da escrita. Ela não possui função necessariamente utilitária, mas os leitores lhe reconhecem funções sociais. Algumas funções sociais da literatura são emocionar, divertir, fazer pensar, mostrar a realidade, valorizar a tradição,
afirmar a identidade de uma comunidade. O texto literário, ao contrário do O texto não literário, ao contrário do literário, possui uma função utilitária. Os gêneros literários são, como sabemos, o narrativo, o lírico, o dramático, e a literatura, como arte da escrita, tem origem na antiguidade. Muito embora não seja possível precisar com exatidão a origem da literatura, presume-se que esta provém do discurso oral. Todos os povos têm a tradição de contar histórias. Quando alguém em algum lugar decidiu narrar acontecimentos, usando os voos da sua imaginação e os gestos associados à sua capacidade de impressionar, ou quando o fez cantando, parece que assistimos naquele momento ao parto da literatura. Quanto à literatura escrita, os estudos mais divulgados remetem-nos à antiguidade, pontificando as epopeias de Homero, como a Ilíada e a Odisseia, como as referências mais comuns, das quais se diz que são possivelmente registros de histórias orais, isto é, faziam parte da tradição oral dos gregos. No que diz respeito à memória, sem necessidade de recorrermos a definições que mergulhem nos campos da neurologia ou da fisiologia, pareceu-nos interessante, pela sua conexão imediata com a identidade, a abordagem feita pelo escritor britânico Julian Barnes, que a seguir descrevemos. Citamos: memória é identidade. Você é aquilo que você fez. O que você fez está na sua memória. Aquilo de que você se lembra define quem você é. Quando você esquece a sua vida, você deixa de existir, mesmo antes da sua morte. Fim de citação. Assim sendo, parece-nos pertinente afirmar que o conceito de identidade envolve a parecença, a semelhança a si próprio, no modo de pensar e no modo de agir em circunstâncias similares. A identidade constitui o conjunto de características e peculiaridades de uma comunidade ou grupo que permitem aos indivíduos identificarem-se como membros desse grupo, distinguindo-se dos demais. Ela compreende a língua, os sistemas de valores, crenças, tradições, rituais, comportamentos sociais, etc., e baseia-se na ativação da memória, no reavivar do passado e na identificação dos elementos que nele comungam para se construir um sentimento partilhado de pertença à mesma comunidade. O recurso à memória para se reavivar o passado ajuda a redefinir, se for necessário ou conveniente, o curso do presente com a experiência da vida ganha ao longo do percurso. Mesmo nas comunidades rurais mais antigas, o contador de histórias acumulava prestígio e poder, por levar na sua memória os mais significativos detalhes dos hábitos, crenças, referências comportamentais e convicções dos seus antepassados, recolhidos e registados nos conteúdos das lendas. Isto revelava a posse de conhecimento sobre o patrimônio material comum, muita sabedoria e um discurso bem articulado que se convertiam em instrumentos intangíveis de poder e riqueza. Naturalmente, temos consciência de que existem outras disciplinas e outros veículos através dos quais se faz também a preservação da memória coletiva. É evidente que, além da literatura, a música, a pintura, a escultura, a dança, o teatro, a antropologia, a história, o direito, a sociologia, os museus enquanto locais de conservação e exposição, etc., têm jogado um papel importante neste domínio. Todos estes meios são, naturalmente, auxiliados pela memória, a qual facilmente converte em história tudo o que se torne passado. Porém, a literatura distingue-se pelo papel essencial que a palavra desempenha na transmissão e preservação do pensamento humano.
A palavra encerra e torna conciso o pensamento, ainda que este, quando exteriorizado, seja sujeito a infinitas e dissímiles interpretações. Contudo, não importa quantos sejam os destinos dos voos da imaginação interpretativa, quando estes tenham no dito ou no escrito o mesmo aeroporto de partida. Convenhamos que as obras literárias permitem rememorar, compreender e reelaborar percepções sobre a nossa identidade. A literatura socorre-se da memória para construir tramas ficcionais inspirados na realidade e salva o homem do esquecimento, enquanto vai projetando para conhecimento geral da sociedade perspectivas e explicações que acalmam algumas das infindáveis interrogações humanas. Por sua vez, a memória constituída por lembrança e esquecimento recorre à literatura para se perpetuar. A identidade apoia-se na memória e nas narrativas da literatura para reconstruir experiências humanas, passá-las por um novo crivo e fazer com que o leitor se autoavalie e compreenda melhor os demais, progredindo assim no seu modo de ser e estar no mundo. Já que estamos a discorrer sobre a memória e a literatura, parece-nos curial, no contexto desta conferência, dar um impulso inspirador à memória dos nossos escritores e leitores, mencionando umas poucas obras de referência da literatura angolana e universal. Espontaneidades da Minha Alma, de José Maia Ferreira, O Anga Feitiço, de Oscar Ribas, Sagrada Esperança, de Agostinho Neto, O Ministro, do Anhenga Chico, A Geração da Utopia, de Pepe Tela, Chuva Novembrina, de José Luís Mendonça, A Morte do Velho Quipacaça, de Boaventura Cardoso, Ana Zé e os Escravos, de José Mena Brandes, Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, Hamlet, de William Shakespeare, Os Miseráveis, de Victor Hugo, Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski, Os Subterrâneos da Liberdade, de Jorge Amado, O Amor nos Tempos de Cólera, de Gabriel Garcia Marques, Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, Nós Matamos o Cão Tinhoso, de Luís Bernardo Ronuana e Submissão, de Michel Houellebecq. Esta lista seria interminável, como vós sabeis, e o contexto não recomenda prosseguir. Contudo, parece-nos igualmente oportuno destacar e indicar algumas iniciativas de ensaios e de coletâneas que, pela sua importância num país onde pouco se publica e pouco se lê, têm o condão de congregar num documento único textos de vários autores, cada um com o seu próprio modo ou estilo de narrar e de versejar, construindo assim um arco-íris da literatura angolana, não importando agora questionar os critérios de escolha dos organizadores das publicações. Selecionamos nesta ocasião as seguintes: Folk Tales of Angola, Contos Populares de Angola, de Elisha Telan, em quimbundo e em inglês. A literatura angolana, resenha histórica, tem como autor Carlos Hervedosa. Poesia angolana, de 1975 a 2002, apontamentos históricos, de Jorge Macedo. Textos africanos de expressão portuguesa, edição do Ministério da Educação da República Popular de Angola, para a 7ª, 8ª e 9ª classes, na altura em que estudar era um dever revolucionário. Entre a Lua, o Caos e o Silêncio, a Flor, uma antologia de poesia angolana de Irene Guerra Marques e Carlos Ferreira. Balada dos Homens que Sonham, uma breve antologia do conto angolano, organizada por Antônio Quino. E O Fantástico na Prosa Angolana, de Fragata de Moraes. Pelo que nos têm oferecido as estantes das livrarias e os lançamentos de livros, constatamos que vão sendo publicadas igualmente algumas obras biográficas e autobiográficas, retratando acontecimentos,
os lugares em que estes ocorrem, os intervenientes nesses cenários, muitos deles relacionados com a nossa luta pela independência nacional e com o percurso do país, uma vez alcançada esta. Uma parte importante da nossa poesia e da nossa prosa recria as vicissitudes do passado colonial. Rememora a gesta da luta pela independência. Levanta um véu sobre os acertos e desacertos do pós-independência. E também questiona, com ironia ou com sarcasmo, em alguns textos, por via da utopia ou das distopias noutras obras, em que medida nos aproximamos ou nos afastamos dos sonhos que nortearam a entrega dos que ainda vivem e o heroísmo daqueles que ficaram pelo caminho. Estamos aqui em presença de uma memória coletiva, uma vez que, apesar da individualidade do relato biográfico, sabemos que em circunstância alguma ninguém se lembra somente de si mesmo, diante ou à volta do nada. Há sempre um contexto social, humanizado, de inserção do indivíduo que se lembra do seu passado. Uma parte não negligenciável da história da vida de uma comunidade não está escrita. Está na memória de quem viveu tais acontecimentos sociais, mas não escreveu a sua versão dos fatos. Entretanto, não são poucas as vezes em que estes não escritores repassam aos seus interlocutores, sobretudo os mais novos, a sua percepção do seu passado. O homem lembra-se fundamentalmente dos momentos que conviveu dentro de determinado grupo social, num tempo e num local também determinados. O homem é, por natureza, um ser social. Nesse processo de seleção dos acontecimentos, os lugares dos acontecimentos, dos lugares e das pessoas reveladas na narrativa, de maneira mais ou menos consciente, o narrador escolhe o modo como pretende ser visto pelos demais, quando for lido no futuro e interpretado segundo a visão do mundo que possua o leitor. A par das coletâneas de literatura de ficção já aqui enunciadas, devemos destacar brevemente algumas das escassas publicações no domínio da história e do direito que também têm auxiliado as pesquisas dos escritores e o trabalho daqueles que procuram obter informações credíveis sobre a história de Angola e sobre as fundações da identidade nacional. Por economia de tempo, mencionaremos as seguintes obras: História de Angola, da pré-história ao início do século XXI, de Alberto Oliveira Pinto; Breve História da Angola Moderna, século XIX ao século XXI, de David Berlingham; Angola, desde a sua criação pelos portugueses até o êxodo deste por nossa criação, de Carlos Mariano Manuel; Ferreiros e Fundidores da Ilamba, Angola, segunda metade do século XVIII, de Crilane Alfagali; Njinga of Angola, de Linda Haywood; e As Origens do Fenômeno Camutuculene e o Direito Ancestral Angolense Aplicável, de Chico Adão. Na sua qualidade de manifestação artística, através da qual o homem, além do prazer, se reencontra no tempo e no espaço, reflete sobre estas duas dimensões da existência humana e sobre a sua vida em si mesmo, bem como procura eternizar a sua precária existência. A literatura tem o dom de imortalizar imagens, espaços, tempos e recordações. Por sua vez, a memória, quando ainda não está amnésica, permite... Algo está a fazer eco. Já sei. Por sua vez, a memória, quando ainda não está amnésica, permite-nos revisitar o passado, recordar e recriar acontecimentos pretéritos com as percepções atuais. A memória permite recuperar as vivências do passado
produzindo recordações capazes de projetarem esperanças. Tal processo de lembrança do passado acontece sempre com as percepções do presente, porque com o passar do tempo, o mundo à nossa volta se transforma e nos transforma também, sendo nós parte dele. Ao perceber este processo, Ecleia Bosi, na sua obra Memória e Sociedade, Lembranças de Velhos, dizia que, e cito, na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, reconstituir, repensar com imagens e ideias de hoje as experiências do passado. A memória não é sonho, é trabalho. Fim de citação. Nessa perspectiva, entendemos que tal exercício de recordação nos permite refletir sobre nós mesmos e sobre o contexto social em que vivemos, forjando assim as traves mestras da nossa percepção cultural de identidade. E aí impõe-se-nos então partilhar convosco uma curta reflexão que fizemos sobre a questão do distanciamento do momento da narração relativamente ou da ocorrência dos factos que inspiram o narrador. O distanciamento no tempo tem o poder de aguçar a percepção de quem escreve e de esmorecer os eventuais laivos de simpatia, tornando mais imparcial a lida do narrador com as personagens que cria. Quanto menos afetos houver, mais proximidade haverá com a veracidade, sem colagens ideológicas. O distanciamento no tempo tem igualmente a virtude de não contar com a imediata réplica contida no olhar ou nas palavras dos potenciais protagonistas, caso discordem da silhueta que o autor lhes reservou na sua recriada passarela da história. É esta espécie de cordão sanitário na literatura que vem fazendo com que a mesma, ao longo dos tempos, consiga manter a sua liberdade de arte, sem, contudo, perder o seu valor referencial de ponte, que facilita os mais singulares e silenciosos reencontros com a verdade a todos aqueles que se deleitem com a leitura. Vejamos que é tão dinâmica a vida, é tão veloz a passagem do tempo e tão sagaz o trabalho da memória, que onde quer que seja, um segundo depois de terem sido produzidos, o dito e o feito se papirizam, convertendo-se em objetos da história e, subsequentemente, em matéria-prima para a literatura. Cada um de nós é um imenso pedaço do seu passado. O homem que entrou nesta conferência será inevitavelmente passado quando a mesma terminar, porque o tempo é um gerador perpétuo de passados. O tempo não se nos subordina, não espera por nós, nem age de acordo com as nossas conveniências e desígnios. Somos nós, homens, que temos de ajustar as nossas intenções e ações à marcha imparável do tempo, para que estas produzam com eficácia os nossos desejos e pretensões. Já a caminho do fim desta nossa apresentação, gostaria de vos dizer que no seu livro denominado Memória e Identidade, Conversas no Alvorecer de um Milênio, em que aborda a questão das mais influentes ideologias do século XX, o Papa João Paulo II, a dado momento, afirma o seguinte, cito: assim como os indivíduos, as nações são dotadas de memória histórica. E as histórias das nações, objetivadas e registadas por escrito, estão entre os elementos essenciais da cultura, o elemento que determina a identidade da nação na dimensão temporal. O patriotismo é um amor por tudo o que tem a ver com a nossa terra natal, a sua história, as suas tradições, a sua língua, as suas características naturais. É um amor que se estende também às obras dos nossos compatriotas e aos frutos do seu gênio. Cada perigo que ameaça o bem geral da nossa terra natal torna-se
uma ocasião para demonstrar este amor. Fim de citação. Nos dias de hoje, a globalização, apesar de proclamar a igualdade formal entre os Estados, os países e os povos do mundo, constante dos textos da Carta das Nações Unidas e das convenções diversas sobre a matéria, tem conduzido à padronização de procedimentos, ideias, ações e atitudes de acordo com a conveniência e os interesses dos poderes dominantes e de cada um dos setores da vida humana em que esta questão se coloca. Em virtude disso, é fácil constatar que não pode ser igual a real capacidade de informar ou desinformar de quem não disponha de capital e meios tecnológicos para difundir globalmente a sua cosmovisão, as suas ideias, os princípios que defende e os valores em que acredita. Por esta e por outras mais razões, os resultados da globalização serão inevitavelmente assimétricos e provocarão, em muitos casos, a ampliação da decalagem já existente em vários domínios entre os Estados, países e povos. Pretendemos com isto dizer que as nações que tiverem instituições mais frágeis, populações menos instruídas e um conhecimento rudimentar dos elementos edificadores do seu passado e do seu presente, mais facilmente serão absorvidas por outros estranhos valores de referência cultural. Torna-se, por isso, necessário continuar a investir na qualidade dos professores, na redução e extinção do analfabetismo, no fomento da leitura, na melhoria do conteúdo dos programas de ensino, na pesquisa sobre os nossos hábitos e costumes, bem como sobre os feitos, factos, lugares e sítios relevantes para a história dos povos que habitaram e habitam o território que hoje constitui Angola. Porque toda esta serva de conhecimentos sobre nós mesmos integra e explica aquilo que nós somos, bem como edifica a noção e a percepção da nossa identidade cultural. A preservação da identidade constitui um desafio constante numa sociedade multicultural e num mundo onde o alcance global dos mais poderosos meios de comunicação social e das redes sociais, através das telecomunicações e dos mais diversos artefactos resultantes do desenvolvimento das tecnologias de informação, como a inteligência artificial, por exemplo, coloca à prova a solidez dos pilares identitários de cada comunidade. Terminarei dizendo que nos últimos milénios, através da palavra dita e escrita, o homem tem vindo a construir a sua história, tem estado a modelar a sua identidade e tem conseguido reestruturar a sua cultura de acordo com as exigências e os desafios que lhe são colocados pela época em que lhe caiba viver. Estar à altura destes reptos constituiu sempre um pressuposto essencial para a continuidade do progresso da humanidade. O meu muito obrigado. Bom, eu para continuarmos a conversar. Tá bom, obrigado. Agradeço ao conferencista pelas ideias que lançou. Eu retive aqui um conjunto de palavras. Estou a fazer essa introdução apenas para ganhar tempo enquanto vamos vendo as inscrições. Mas eu retive aqui um conjunto de palavras que julgo que podem simbolizar a conferência, nomeadamente memória, tempo, identidade, memória coletiva, mesmo com as cosmovisões singulares, amor, inteligência artificial, e há um aspecto que também o confrade Roderick Neon apresenta-nos aqui, que tem a ver com a ideia da globalização. Eu, particularmente, tenho dito que para haver globalização tem que haver globalizados e globalizadores, sendo os globalizadores os produtores e os globalizados os consumidores. Portanto, é uma ideia que acaba por coincidir com aquilo que o conferencista fez alusão do facto de haver sempre uma perpetuação do domínio de quem, na verdade, tem o poder de
criar a ideia da globalização. Eu não sei se algum. E também um ponto-chave que deixou no fim, não é? É estarmos à altura do nosso tempo, e acredito que estamos todos nós à altura da conferência para estimularmos então o debate. Então, está aberto o debate, está aberta as inscrições. Quem estiver com interesse de colocar alguma questão, alguma sugestão, alguma pergunta, alguma contribuição, pode, por favor, levantar a mão. Aqui embaixo nas reações, como tem sido hábito, pode clicar aí para levantar a mão e depois dar-se-lhe a palavra. Confrade Paulo Carvalho, não sei se eu não consigo visualizar todos, não sei se alguém, Até ok? agora, até agora ninguém. Bom, eu quero pedir a palavra, mas normalmente fico para o fim da primeira leva, não é? Não queria começar, mas se ninguém se inscrever, para já eu poderia começar Sim. apresentando duas questões. Não, por favor, pode avançar. Depois as outras duas questões que vai gerar, pode colocar depois dos outros. Mas essas duas Ok. pode colocar agora. Oh, mas já está. Já há um inscrito, Patrício Bachicama. Doutor Patrício Baticama, por favor, tenha a palavra. Boa noite a todos. Boa noite, professor Dr. Paulo Carvalho. Boa noite, professor Dr. Antônio Quino. E boa noite, camarada-chefe. E obrigado Obrigado. pela, pela, pela lição muito profunda, na verdade. Na verdade, eu tenho vou começar por uma proposta, uma ideia só, que saltou-me pela qualidade da comunicação. Na verdade, eu pensei, não sei se é possível a Academia de Letras estimulasse, para não dizer propor, estimulasse o Ministério da Cultura, nos brindasse mais uma vez com o simpósio sobre a cultura nacional e repensar a literatura e identidade. Na minha cabeça estava a pensar em um livro, por exemplo, onde vem a história da literatura em Angola ou da literatura angolana. Qualquer coisa assim, põe pessoas a pensar sobre o tema. Isso é devido à comunicação, à qualidade da comunicação. Outra coisa que talvez seja uma pergunta, isso é na base de Jacques Le Goff, né? É da opinião que é preciso organizar mesmo a memória e a literatura, por um lado. Até porque a literatura é um bom espaço, de acordo com Pierre Bourdieu. Eu acho, porque eu sou bom leitor dele, do Virgílio Coelho, eu concordo. Ele acha que a tradição oral, a língua veicula, a tradição oral veicula na língua e assim conserva a identidade por muito tempo. Por isso ele escreveu sobre o tumundongo, o gêmeo, o ritual, tudo isso, que é muito bom. Agora, na base disso, eu estou a crer que estamos perante uma proliferação de editoras. Qualquer um abre a editora dele, sem, não tem o corpo científico para avaliar as obras e, pumba, publica a sua obra. Esse é um ponto. Depois temos os professores, por necessidade ou por uma agenda qualquer, publicam os seus livros e obrigam o estudante a ler para afirmar-se nem qualidade, até problema de português tem. Por falta de literatura, da crítica literária, estamos assim. A minha preocupação é o seguinte: faça essa realidade. Aliás, Maca quarta-feira já não é, já não é tão concorrida como deveria ser, porque aquele espaço que é um santuário, União do Escritor Angolano, pessoas não têm noção disso e pronto, é só ver a qualidade da juventude estudantil hoje em dia. Bom, a minha pergunta será necessário, não será possível a academia começar a repensar nisso e propor soluções? Essa é a minha preocupação.
Não tem nenhuma pergunta, foi uma conferência muito boa. Essas são minhas preocupações. Muito obrigado. Ok, obrigado, Dr. Baticama. Eu passo então a palavra ao Dr. João Fernando André. Também pede a palavra. Bom, antes está o mais velho Albino Carlos a levantar a mão. Antes queria Eu não vejo ressaltar aqui. esses pormenores. Está a fazer sinal. Pode falar. Está bem, Sim. mas pode falar já. Então, está com a palavra. Sociedade de tradição, então, os mais velhos, como vamos aprendendo convosco mesmo, gozam deste direito. Mas como também assim nos passa a bola o presidente para tecermos algumas considerações, as nossas preocupações. Primeiro, gostávamos de saudar os presentes, especial aos membros da academia e muito mais especial ao conferencista Rodrigo argumentativa do texto ensaístico. Ora, a minha preocupação atinente ao tema, ela cinge-se na medida em que, sendo a literatura uma ficção, normalmente, até que ponto podemos encontrar a memória ou trabalhar com a memória ou reencontrar a memória no campo literário? Obrigado. Ok, obrigado pelo poder de síntese, confrade João Fernando André. E passaria então a palavra ao confrade Albino Carlos, que também esteve a pedir a palavra. Já tem o microfone aberto. Não conseguimos ouvir, não conseguimos ouvir com o confrade Albino Carlos. Deve ter o som, deve ter o seu som desligado, porque o microfone já está aberto. Pode ver o som. Não conseguimos ouvir. Vamos desativar e pedir para ativar outra vez. Ativa outra vez. A ver se agora vai. Já pode ativar. Aqui o sinal diz que o microfone está. Está desativado. Sim, está desativado. Não conseguimos ouvir, não estamos a ouvir com o frade Albino Carlos. Ok, está bem, está bem. Não, ou pode mandar a mensagem aqui no chat. Escreve no chat e nós depois lemos a questão. Tá. Enquanto isso, então, passaria a palavra ao confrade Paulo de Carvalho, que também já pediu a palavra. Sim, senhor. Pois, eu tenho duas preocupações. Que estão relacionadas com o tema da nossa conferência de hoje. Em primeiro lugar, quero referir-me à questão relacionada com a memória. E começaria por dizer que dá a impressão que nós temos memória curta. Acho que padecemos desta enfermidade. Ainda há dias, um conhecido jornalista escreveu um texto intitulado Não se esqueçam do Hermínio Escórcio, porque de facto
quando as pessoas se afastam ou são afastadas, aqui, bom, existe o costume de as pessoas passarem para a ala do esquecimento. Mas isso é um bocado mais grave ainda quando existem pessoas entre nós que fazem tudo por tudo para abafar a memória. Eu vou dar um exemplo concreto. Em tempos, numa reunião, num encontro que houve, um conhecido jornalista da TPA, que hoje está na Orion, disse o seguinte: puxa, nós somos incríveis. Com a independência, nós absorvemos o capa. Bom, e eu acrescento, parecendo que não, isso pode parecer uma coisa muito simples, mas não é. Não é, portanto, trata-se de uma questão relacionada com a apropriação e com a identidade. Portanto, e passamos a identificar-nos com o capa também, na língua portuguesa. E com o capa nas expressões e nos nomes. Por exemplo, o KK, existe essa memória. O KK tem significado, mas de repente deixamos de ter o KK por imposição, por decreto, e passamos a ter o CC, quando para nós CC sempre significou Comitê Central e não quando cubano. Portanto, esta é a primeira questão relacionada com a memória e com o costume que nós temos de apagar a memória, de esquecer aquilo que é nosso, né? Esquecer inclusive as nossas conquistas. E esta seria, digamos, uma conquista cultural, uma conquista no plano das identidades e da memória coletiva. A segunda questão é mais simples, mas não é menos complexa. Está relacionada com a inteligência artificial, muito bem referida pelo nosso confrade Roderick Neone. É verdade que entramos na era da inteligência artificial global, em termos globais, portanto, mas em termos locais, o que ocorre? Ocorre um déficit cada vez maior da inteligência local. Como é que nós poderemos competir um dia com os outros com este déficit de conhecimento, com o déficit de inteligência, com a grande arrogância? Nós temos, por exemplo, ainda ontem aconteceu, um estudante de doutoramento quer ditar regras num curso em que ele é estudante. Como é que isso é possível? E as pessoas não percebem, que se chama-se a atenção para isso e não percebem. Não, eu tenho esse direito. Eu tenho o direito de definir o currículo. Como é que um estudante define o currículo? E alguns deles são professores. Eu pergunto, o senhor onde dá aulas? Dou aulas na 12ª classe. Permite que os seus alunos definam o currículo? Não, nem pensar, de maneira nenhuma. Então como é que quer definir aqui o currículo? Ou como é que quer definir aqui, né, os critérios de avaliação? E acham-se nesse direito, não é? É assim que está a juventude, é assim que estamos a formar a nossa juventude, a deformar ao fim e ao cabo. Portanto, inteligência artificial global, saudamos-la, mas com déficit de inteligência local, ponto de interrogação. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado ao confrade Paulo Carvalho. Antes de devolver a palavra ao conferencista, há aqui uma questão que foi colocada pela Edmira Cariango. Ela diz, está aqui no chat, as culturas que não têm melhor dinamismo em termos de recriação e divulgação podem encolher-se, serem asfixiadas por outras identidades. Hoje pensei que se não temos nem acesso à nossa literatura de tradução oral, que é de onde podem absorver a base e aquilo que é a essência da nossa identidade,
como vamos sobreviver futuramente às sobreposições identitárias daqueles que nos controlam porque nos conhecem melhor do que nós mesmos. Portanto, esta também é uma questão que foi aqui apresentada pela Edmira Cariango. Por favor, confrade. A pergunta do confrade Albino já está colocada também. Se Já, calhar ok. já não sei. Sim, pois. Desculpa ao conferencista. Aproveito a oportunidade então de ler a questão que foi aqui apresentada pelo confrade Albino Carlos. E, bom, passo a ler, não é? A minha questão prende-se com a preocupação com o déficit de obras literárias ou históricas sobre o longo período de guerra que tivemos e também sobre obras retratando experiências de figuras históricas do nacionalismo angolano. Olden Roberto morreu, não deixou nada e outros nacionalistas também. Muito recentemente perdemos o camarada Hermínio Escórcio e deixa também um vazio difícil de preencher. Portanto, gostaria de ouvir do confrade Neone as suas considerações sobre os desafios da consolidação da nossa identidade nacional, tendo em conta esses problemas. Por fim, felicitar o confrade Neone, um forte abraço. Confrade Neone tem então a palavra. Muito obrigado, ilustre confrade Quino. Bem, eu vou começar pela reflexão feita pelo confrade Batsika acerca das publicações, a repensar a questão das publicações, que há muitas editoras sem qualidade. Eu entendo que a vida, tal como a vida, tudo é um processo. É um processo. É importante que existam no contexto, no país, que existam instituições e que existam atos, ações que ajudem a que, ao longo desse processo, se qualifiquem os melhores, os que apresentem melhor trabalho, melhor qualidade daquilo que fazem. A criação de editoras é um ato livre em função da visão, às vezes empresarial de alguém, em função dos conhecimentos que as pessoas detenham, em função da vocação e da vontade de se dedicarem ao trabalho editorial. Mas sem qualquer tipo de dirigismo, eu creio que seria bom que fossem mais as iniciativas públicas no sentido de se fomentar, de se incentivar o trabalho de edição, o trabalho editorial. Porque se isto não for feito naturalmente, conhecendo nós qual é o estado atual da edição de livros, as livrarias são poucas, as bibliotecas são poucas. Eu recordo-me, às vezes, quando reflito sobre isso, a gente se lembra de lugares onde já esteve. Vou citar só uma cidade, por exemplo, Buenos Aires, onde há ruas, onde há mais de 30, 40, uma única avenida, mais de 30 livrarias, teatros, etc. Nós, naturalmente, ainda estamos longe, longe disto. E então, é preciso que haja incentivos públicos à atividade de edição. E depois o próprio mercado, a exigência dos autores, dos escritores, vai ditar que editoras vão ficar apuradas e vão continuar, e que editoras ficarão pelo caminho, porque o trabalho editorial é um trabalho de livre iniciativa, ou seja, não é um trabalho em que haja limites à liberdade de se criar uma editora. Relativamente, é o meu ponto de vista sobre esta questão. E falou também da necessidade de se associar, por exemplo, entidades como a academia, o próprio Ministério da Educação, o Ministério da Cultura.
Eu há dias li uma entrevista onde se falava, digamos, das dificuldades de apoio a instituições desta natureza. Creio que foi a entrevista do próprio presidente, Paulo de Carvalho, não é? Além de ter reconhecido as entidades que, ao longo do processo de existência da academia, prestaram apoio para que ela pudesse organizar uma parte dos eventos que vai fazendo, mas, por exemplo, ainda não recebeu conhecimento como entidade de interesse público, não é verdade? E então, atos dessa natureza, ou seja, devem continuar a ser feitos para que o próprio processo depois apure a qualidade de quem esteja no mercado. Relativamente ao Dr. João Fernando, perguntou, sendo a literatura ficção, até que ponto reencontrar a memória no campo da literatura. A ficção tem como inspiração a realidade, ou seja, sem memória nada se escreve. E o que a gente escreve, naturalmente, decorre de coisas que tenhamos visto, que tenhamos ouvido, de momentos que tenhamos vivido, de leituras que tenhamos feito. Quanto mais se lê, mais se irriga a nossa capacidade de imaginar, não é? E, naturalmente, a memória em todo este processo está presente, porque quem não tem memória não pensa, porque a memória é o registro do que vai acontecendo conosco ao longo da vida. A partir do momento que, por qualquer razão, às vezes, trauma, qualquer acidente, etc., a gente perde a memória, deixa de se comunicar com os outros, deixa de produzir reflexões sobre a sua própria vida e a vida que está ao seu redor. Por isso, por muito que seja o voo muito grande, muito alto, muito sublime, elevado, que seja o voo da nossa imaginação, os pés continuam na realidade. A realidade é a fonte de inspiração de qualquer transformação imaginativa que a gente produza enquanto escritores. Então, a memória tem a todo momento um papel relevante. E falando de memória, o presidente Paulo Carvalho falou da memória curta. E, naturalmente, um povo sem memória não tem identidade. Um povo sem memória perde a sua história. Nós temos, dentre as várias questões que são, digamos, urgentes nos dias de hoje, está aquela que se prende com a recolha dos depoimentos dos nossos mais velhos, dos nacionalistas. Muitos dos nacionalistas que ainda estão hoje vivos não têm que ter necessariamente a habilidade para relatar, retratar ou escrever sobre as suas vivências, sobre o que presenciaram e sobre o que receberam das suas relações com as outras pessoas. Não há, que eu conheça, não há, digamos, são poucas as iniciativas de natureza pública nesse sentido. Isto poderia constituir, naturalmente, uma preocupação das instituições que estejam mais próximas dessa matéria quando a gente pensa no objeto das diversas instituições públicas que existem. Porque, como costuma dizer, são livros hoje abertos, através dos quais, conversando, a gente pode obter informação sobre o passado, mas se não se fizer esse exercício, é parte da história do país ou parte da nossa capacidade de compilação de elementos importantes para a história do país que a gente perde.
por outro lado, é preciso, no âmbito dos esforços permanentes que devem ser feitos para a congregação de vontades, para a reconciliação nacional, para a convivência harmoniosa, independentemente dos posicionamentos políticos que tenhamos tido no passado, para a construção de uma Angola inclusiva e que mantenha em harmonia e fraternidade a todos os angolanos, independentemente do seu modo de pensar e do papel que tenham jogado no passado. É preciso que este exercício seja feito sem preconceitos de nenhum tipo, porque é o cidadão que tem que ter a liberdade de depois fazer a triagem daquilo que julga útil, do que julga verídico ou não, sempre, sempre, em todo momento, respeitando aquilo que são os preceitos constitucionais relativamente ao que é permissível, aceito ou não, porque a Constituição é a lei mãe, é a lei master, não é? O Paulo também fez um comentário sobre a questão da a inteligência artificial, inteligência local. Entramos na questão da. O exemplo que deu é um exemplo evidente dos nossos déficits de educação formal, não é? No fundo, nós, o que vivemos hoje, é muito uma consequência daquilo que nós deixamos de fazer no passado. Ou seja, por razões mil, o nosso país teve 27 anos de guerra civil. A partir de 2002, começamos a construir uma sociedade em paz, mas o lastro dos anos de guerra, o modo como esta guerra desestruturou famílias, o modo como ela desestruturou a vida do país, o modo como fez com que muita gente ficasse órfã, muitos lares sem um dos pais, muitas crianças prematuramente a viverem com os avós, etc. E nós sabemos que os avós nos permitem tudo e mais alguma coisa, na maior parte dos casos. Ou seja, nós vivemos uma sociedade que ainda padece dos efeitos dos anos de conflito que o país viveu. Por um lado. Por outro, isto acontece exatamente num processo em que, a nível global, as telecomunicações, a internet, a comunicação social e outros meios de difusão de ideias, de culturas diferentes, estão ao acesso praticamente de quase todos nós. E se não chega aos lugares mais longínquos do país, pelo menos chega àqueles que acabam por se converter em fazedores de opinião, porque estão nas zonas mais urbanizadas, as zonas de maior contato com a modernidade e acabam pela sua atividade, pelo seu ativismo, acabam por fazer opinião aqui e acolá dentro do contexto nacional. Então, nós estamos num processo em que, além da fragilidade que temos por causa da desestruturação social provocada pela guerra, temos que conviver com a facilidade com que entram no nosso meio, no nosso ambiente, no nosso cosmos, ideias vindas de fora, com referências culturais diferentes e que a gente nem sempre, as novas gerações, nem sempre conseguem fazer a triagem daquilo que poderá eventualmente ser mais útil para a contribuição que se espera deles na sociedade. Então, isto é um processo que nós temos que fazer face com optimismo e que cada um dê o seu contributo na justa medida do que saiba fazer ou daquilo em que acredite. Por último, a Edmira perguntou se existe o risco de absorção das culturas mais frágeis, etc. Existe esse risco. Existe esse risco.
Existe um ditado muito comum e antigo, de que a história é contada pelos vencedores. São raros os filmes que a gente vê que a gente vê do oeste americano, onde a batalha é vencida pelos índios. Eu creio que apenas se fala muito de um único filme, são muito poucos os filmes onde a história da conquista do oeste dos Estados Unidos é contada pelos derrotados. Neste processo de cruzamento de culturas, neste processo de confluência de culturas, os países, as comunidades, os povos que tiverem instituições mais frágeis estão sujeitos a serem mais facilmente influenciados por aqueles que têm instituições mais fortes. Então, isto continua a ser um desafio muito grande para nós, enquanto angolanos. E basta olhar para a sociedade de hoje para nós percebermos o quanto essa sociedade mudou se olharmos para 10, 15 anos atrás. Isso nos diz tudo. Temos que continuar a consolidar as nossas instituições e a educação é um caminho que não se pode evitar e pelo qual devemos necessariamente passar a qualidade da educação. Os povos definem-se muito, o progresso dos povos é muito definido na justa medida em que se aposte na educação. Sem educação, o caminho, como se diz, está barrado. O caminho para o progresso está barrado. Por muitos recursos naturais que nós tenhamos. Ok, mais uma vez agradeço ao confrade Rodrigo Naon. Estou aqui a ver se ainda há mais questões que foram colocadas. Há muitas contribuições deixadas aqui no chat. Por exemplo, o Manuel da Costa diz que é indiscutível que a literatura desempenha um papel importantíssimo na vida das sociedades, porém, nos últimos tempos, temos notado o desaparecimento sistemático das livrarias. No entanto, a minha questão é como estimular, sobretudo aos mais jovens, a leitura, sendo que a comercialização dos livros não está a sobreviver à dinâmica dos tempos atuais. Esta é a questão deixada por Manuel da Costa. O João Trindade também volta à carga em relação à questão da memória e pergunta se a memória dos nacionalistas poderiam ser registradas por... Diz que as memórias dos nacionalistas podem ser registradas por biógrafos. Será que temos biógrafos? Essa é a questão. E depois temos aqui um comentário, uma pergunta, um comentário, uma reflexão da nossa membro da academia, correspondente à Inocência Mata, professora Inocência Mata, que diz: mas existirá povo sem memória? O que pode haver e há é uma cultura hegemônica, muitas vezes oficial. E essas entidades que compõem essa cultura oficial não têm de ser estrangeiras. A que interessa que determinada comunidade perca a sua memória ou que pretende, sobretudo através do sistema educativo ou do discurso político de propaganda, alterá-la ou manipulá-la para forjar uma outra, normalmente para melhor dominar ou perpetuar a dominação. Então, aqui há questões, há reflexões que foram deixadas pelos participantes a esta belíssima conferência. Eu não sei se mais alguém tem alguma Sim. questão, algum comentário a fazer. O confrade Boaventura Cardoso, ministro Boaventura. Confrade Boaventura Cardoso, por favor, tenha a palavra então. Tem de ativar o som.
bom, muito obrigado. Começo por felicitar o confrade Roderick Neon pela sua brilhante dissertação. De forma, direi, subliminar, o confrade acabou por falar também do esquecimento. Mas eu gostaria de ouvi-lo falar um pouco sobre a dialética entre memória e esquecimento. Particularmente entre memória institucional e esquecimento. Como em todas as sociedades, o esquecimento requer também algum trabalho. Há estratégias que visam ou põem em evidência esquecer determinados factos, determinadas situações. E, portanto, eu gostaria de ouvi-lo comentar um pouco sobre essa questão do esquecimento versus memória institucional. Bem, muito obrigado. Confrade Neon, tem então a palavra. Muito obrigado, estimado Quino. Bem, o Manuel da Costa falou de uma questão que nós tocamos relativamente já às livrarias. Naturalmente, não se pode estimular, é difícil estimular a leitura se os livros não abundarem. Embora a gente possa ler pelo computador, etc., mas estamos a falar de coisas diferentes. É importante que haja mais bibliotecas, é importante que se acionem os mecanismos de facilitação do acesso à matéria-prima envolvida na produção, na edição, na produção do livro, não é? Que haja incentivos para que isto aconteça e que, nessa perspectiva, haja mais livros para que haja mais leitores e que chegue ao mercado dos livros a um preço que esteja ao alcance do cidadão que procura por ele. Não é? Quanto à questão colocada pelo Trindade, a memória pode ser, a memória nacionalista ser registrada por biógrafos, se temos biógrafos, naturalmente não, 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 não fizemos pesquisa nesta área, mas o que eu devo dizer é que há formas flexíveis, vamos dizer assim, de registar a memória, em primeiro lugar. Podemos gravar a memória, podemos filmar, sem sermos necessariamente biógrafos. Né? O trabalho de redação de biografias, etc., pode exigir conhecimentos qualificados que sejam feitos por outras pessoas qualificadas para o fazerem. Agora, seria bom que houvesse um processo de recolha de depoimentos, pelo menos, pelas entidades públicas que estejam próximas dessa área de trabalho, ou por instituições até privadas que se interessem nisso, mas é importante que haja recolha de depoimentos. A questão da tradução dos depoimentos em documentos escritos, sob a forma de biografias, mesmo que não haja muitos biógrafos agora, mas os depoimentos, as declarações de quem viveu determinado momento, esteve presente em determinados atos, foi partícipe desta ou daquela ação, façanha,
um momento importante para a história da comunidade, para a história do povo de Angola, neste caso concreto. É importante que isso faça, isso pode fazer, mesmo sem entrarmos ainda na equação dos biógrafos. Quanto ao comentário, a nota da doutora Inocência Mata, naturalmente não há povos sem memória. Esta questão da estratégia de silenciamento de factos, acontecimentos relativos a esta ou aquela comunidade, etc., nunca é feita sem intenção. E eu estou já, no fundo, a entrar na questão que foi colocada pelo confrade Boaventura Cardoso, a dialética entre a memória institucional e o esquecimento. Tudo o que for institucional resulta de atos conscientes de conjuntura. Porque quem constrói as instituições são as pessoas. E prevalecem para as instituições as vontades que prevaleçam, os interesses de conjuntura que prevaleçam. Feliz ou infelizmente, a nossa vida, a vida dos seres humanos, é feita numa sequência de conjunturas até que a gente falece. Nós vivemos conjunturas. É difícil, às vezes, prever o processo, a dinâmica dessas conjunturas, mas quando se fala de instituições, sempre e quando houver recordação ou esquecimento, as instituições como si não têm uma vontade que nasça de outrem, que não seja da vontade dos homens, da vontade das pessoas que constituem essas instituições. Nós estamos no pós-independência, sabemos nós que vivemos circunstâncias, vivenciamos factos diferentes ao longo da nossa história, alguns dos quais, está aqui o papel das instituições, alguns dos quais, durante muito tempo, foram convertidos em questões delicadas para se conversar, e muitos destes factos hoje estão a ser conversados do modo em que seja possível conversar agora. Muitas questões estão a ser reveladas da maneira em que o contexto permite que estas questões sejam reveladas ou abordadas. Isto apenas vem reiterar o que eu disse no início. Tudo quanto seja institucional tem a ver com conjunturas e com as vontades de circunstância, na verdade. Isto é um processo dinâmico e não é fácil a gente, a priori, visualizar como é que estas questões são abordadas ou serão abordadas num futuro de 10, 15 ou 20 anos. Não é? Temos é que fazer a leitura, seja possível fazer, da conjuntura em que vivamos, e cada um, no âmbito da sua percepção e das suas convicções, agir do modo que melhor julgar, para que se recorde aquilo que a história reserva que deva ser recordado, porque a história se constrói com afirmações e concedências. Quando nós não estamos em condições de fazer cedências, colocamos entraves demasiado altos para a construção da harmonia na sociedade em que a gente vive. E às vezes fazer cedências é um processo de coragem, que muitas vezes resulta da afirmação coletiva, no mesmo sentido.
Então, esses são comentários que eu gostaria de fazer sobre essas questões. Presidente Paulo Carvalho, não sei se ainda temos tempo para mais uma Sim, ronda. há mais duas intervenções, se calhar, rapidinho. Está bem. Eu e sei que, embora o João Fernando André tenha levantado primeira mão, mas na precedência ou na hierarquia das idades, Virgílio Coelho, como mais velho, vai falar, então, vai tomar a palavra. O Fernando André não se. Bom, ele espera, ele aguarda. Ok, não é assim, pá. Deixa o jovem. Não, eu sei que é isso que ele me vai dizer. Não, eu vou. Bom, vou intervir porque acho que essa sessão foi muito produtiva. Tenho, em primeiro lugar, de felicitar o confrade. Acho que tratamos aqui de coisas muito interessantes e a primeira coisa que eu gostaria de lembrar ao presidente, o nosso presidente, é que temos de tomar resoluções urgentemente. Por exemplo, a conferência feita pelo confrade Boaventura Cardoso, interessantíssima a todos os títulos, já devia estar publicada, que é uma coisa pequenina. Temos que começar a publicar cadernos. Esta conferência do Roderick, também bastante interessante, que vai no mesmo sentido que do camarada Belo, traz coisas importantes que permitem a leitura, a reflexão, discussão. Estes pequenos cadernos têm que começar a ser publicados. Eu não sei se esses cadernos são assim tão caros, não é? É uma ideia, pelo menos, para ver se a própria academia começa a ter material que possa dar dinheiro, porque isso pode ser vendido. Pode ser vendido e pode permitir que outros cadernos sejam publicados. A conferência aqui do nosso amigo Roderick tratou das questões fundamentais que nós estamos a precisar de tratar, efetivamente, e com as discussões e as respostas que ele deu foram bastante, embora sucintas, foram bastante esclarecedoras, o que tornou possível esta sessão ser um grande contributo. Eu não tenho assim muita coisa para dizer, mas, por exemplo, há instituições que a gente falou aqui de livrarias, falou de produção de livros, quer dizer, as pessoas colocaram isso ao conferencista. Há instituições como, por exemplo, eu que fui um quadro que trabalhei na Biblioteca Nacional há algum tempo, senti aquela casa como algo importante para desenvolver estas questões que nós estamos aqui a discutir. Quem é que ouve a falar hoje da Biblioteca Nacional? Quem foi que disse para ser diretor da Biblioteca Nacional é um quadro qualquer que está aí, embora licenciado, que nem sabe sequer possivelmente o lugar importante dessa instituição. Não se vai buscar os grandes quadros formados neste país e que conhecem isso e que podem realmente impulsionar uma instituição como aquela. Está toda ela desaparecida, por exemplo, não contribui com nada. Os livros que entram na Biblioteca Nacional, há algum autor que tenha ouvido da própria Biblioteca Nacional falar dos livros que vão entrando? Livros, tanto que são obrigatórios a entrarem 6 ou 8 livros. Nunca ouvi, nos últimos tempos, a Biblioteca Nacional projetar esses próprios livros que vão entrando. O que é que faz a Biblioteca Nacional? A gente não sente nada. Era um sítio. A União dos Escritores Angolanos, alguém disse, e muito bem, a maca quarta-feira desapareceu. É evidente que eu tenho de dizer, o governo atual acabou com a União dos Escritores Angolanos, porque a União dos Escritores Angolanos era uma instituição que recebia todo o apoio do Estado e que não tem atualmente. Não tem. E não me venham dizer que percebem o papel e o lugar importante do presidente Agostinho Neto neste país. Porque aquela instituição foi feita por presidente Agostinho Neto. Foi abandonada completamente.
nós temos que começar a dizer as verdades, porque isso toca um bocado. A formação que era projetada na Maca Quarta-feira, o apoio que era dado aos jovens era importante e não continua. Portanto, este tipo de questões nós temos de trazê-la cá fora para que quem dirige atualmente o país saiba que são problemas que pois não podemos aceitar. No passado, nós já tivemos coisas grandes na União dos Escritores Angolanos e a União dos Escritores Angolanos acabou por ser completamente abandonada. Questões como mais bibliotecas é o quê? Se você nem a Biblioteca Nacional consegue, a Biblioteca Nacional de Angola consegue tê-la, como é que vai mais bibliotecas para quê? Falou-se também aqui, dirigindo-se ao conferencista, que era necessário ouvir os nacionalistas, não sei o quê. Está bem, é uma parte importante da nossa história. Mas para mim, não é específico, não se vai ao específico. Nós precisamos de ouvir tanto os nacionalistas como precisamos de ouvir os agricultores e os problemas que eles têm, os operários deste país, a situação que eles vivem. Não pensem que é só, efetivamente, os nacionalistas que são aqueles que devem nos ter coisas a dizer. Têm, efetivamente, mas não são só eles. É preciso ouvir os operários. Houve um tempo, no princípio desta república, anterior a esta, na República Popular de Angola, houve um tempo que o operário e o camponês eram importantes neste país, que deixaram de ser. Então, também não podemos aceitar tudo isso. Temos de começar a retomar as coisas como devem ser. Portanto, eu continuo, para terminar, felicito efetivamente, permitiu uma pequena discussão, precisamos de mais conferências deste tipo, mas precisamos de publicá-las. Cadernos são cadernos de 20 páginas, 25 páginas. Isso, não sei se o presidente sabe, possivelmente, mas era importante que eles fossem publicados. Muito obrigado. Muito obrigado, confrade Virgílio Coelho. João Fernando André, espero que não tenha perdido o fio, então pode tomar a palavra, já que o mais velho já falou. Obrigado. E mesmo assim, nessa nossa sociedade de tradição, seguimos essa prática. A minha segunda inquietação nesta interessante conferência relaciona-se com algo que vamos notando. Eu estive em tempos a fazer uma pesquisa e, para tal, fui buscar corporas no arquivo do Jornal de Angola. E deparei-me com muitas páginas que foram rasgadas dos jornais, retiradas dos jornais. E isto suscitou-me alguma inquietação, alguma dúvida. Será que há alguma tendência de algum apagamento de fatos históricos, de relatos da nossa historiografia? E, a par disso, a situação agudizou-se quando do lançamento do livro biográfico de Pedro de Castro Vandone. A autora acadêmica reclamava que alguns nacionalistas, alguns possíveis amigos do biografado, simplesmente recusavam-se a falar. Então eu pergunto, haverá também alguma cultura do medo de falarmos, ou dos mais velhos falarem, partilharem as suas experiências, porque enquanto atantes das narrativas, muitas vezes recusam-se a falar para os acadêmicos, ou quando falam, já tive alguma experiência desse caso, que serão mesmo, olha, eu até posso falar disso, mas é extraoficial, não quero isso num livro de pesquisa, por exemplo. Tanto gostava de ouvir alguma
breve reflexão do Dr. Rodrigo Nione a respeito destas minhas ilações. Obrigado. Obrigado. Conferencista, bom, a conversa está animada. Eu gostaria então de entregar a palavra novamente ao conferencista. Muito obrigado. A questão que o João Fernando colocou, a leitura que fez, cai naquilo que é a percepção, às vezes com fronteiras muito tênues, do exercício da liberdade individual. Muitas vezes nós esquecemos que na qualidade de animal social, que é o homem age em função daquilo que julga que lhe é benéfico. O homem age em função daquilo que julga que lhe seja conveniente. E isto pauta, modela as atitudes das pessoas na sociedade. Não é? As pessoas têm a liberdade de falar, de exprimir, mas têm também a conveniência de calar, por razões que têm a ver com a percepção que tem cada um dos seus interesses. Não é necessariamente mais inteligente aquele que diz tudo quando se lhe ocorre. A vida já nos revelou que as regras dentro deste cosmos que é a sociedade humana já nos revelou que a perspectiva de medição da inteligência das pessoas não é diretamente proporcional à sua capacidade de dizer tudo quanto se lhe ocorre. Pelo contrário, as aflições que a gente recebe são as de que a inteligência está na capacidade de saber quando afirmar e quando silenciar, ou ainda na capacidade de perceber o sentido, o momento, a oportunidade, a quem, quando e onde dizer o que se pretende dizer. Então, todos quantos acabam por não falar, julgam que lhe é conveniente não dizer. Não é verdade? Eu creio que é esta a resposta que eu posso dar. Porque ninguém é forçado a falar. Triste é se as pessoas forem forçadas a calar-se. Agora, a autoconstricção faz parte do processo da assunção livre da liberdade de falar ou de calar. Ok, provavelmente nessa conferência ninguém quer calar, não é? Eu gostaria, não sei se o confrade Paulo de Carvalho, não o vejo agora, se o confrade Paulo de Carvalho ainda nos dá mais algum tempo ou se já estamos no limite. Porque, bom, eu também tinha aqui uma questão a colocar, mas acabei por ficar, ou seja, das várias intervenções do conferencista, acabou por tocar na minha dúvida, que era fundamentalmente essa questão se as nossas memórias são memórias apagadas, se são memórias abafadas ou se são memórias propositadamente esquecidas, né? Mas pronto, acabou por tocar na conversa que fomos tendo, acabei por perceber o posicionamento, a opinião do conferencista. Bom, eu estou aqui a me socorrer do anfitrião Paulo de Carvalho, que não o vejo. É possível que também tenha saído
da conferência, mas eu também não sei se na altura em que o confrade Rodrigo Naona respondeu às questões, se chegou a responder à questão colocada pelo confrade Albino Carlos, quando fala, né, na verdade também já tocou nessa questão, que é a preocupação com o déficit de obras literárias ou históricas sobre o longo período de guerra que nós tivemos. Isso também acaba por ser um vazio na própria memória coletiva. Portanto, como é que nós vamos, como é que nós nessa cosmovisão que acaba por ser coletiva, mas individual do ponto de vista da criação literária, como é que nós vivemos essa questão da ausência de produção literária nesse quesito, fundamentalmente do ponto de vista do longo conflito armado que graçou o nosso país. Eu sei que tanto o estimado Albino Carlos, que coloca a questão, quanto o conferencista, têm obras que falam sobre esse ponto de vista, neste ponto de vista em concreto, a guerra. Mas gostaria também de ouvir o Rodrigo Neon sobre essa questão. Bem, pelo que vou percebendo de publicações dos últimos anos, eu creio que, muito embora o crescimento não seja tão grande quanto gostaríamos, mas tem aparecido no mercado algumas obras que acabam por ser uma espécie de depoimentos até de militares que estiveram, que tomaram parte no conflito armado, tanto servindo o exército angolano como servindo às falas na altura. Já há obras, algumas publicadas em Angola e em Portugal, sobre depoimentos dessa índole. Além de que eu já li também algumas obras até escritas por cubanos e por sul-africanos, não é? Há a outra também que é por um holandês, creio que também publicou sobre isso. Agora, devia haver um esforço institucional no sentido da recolha, da captura dessa memória, porque isso constitui patrimônio do país. Muita da relevância que tem, vou citar um exemplo, muita da relevância que tem o Exército, as Forças Armadas angolanas hoje em África, tem a ver com esse processo. Hoje, quando a gente pensa em fazer parte dos batalhões de manutenção da paz em África, é porque o país nesse domínio é respeitado devido à traditio, devido à tradição. Ou seja, se o conflito em si foi negativo para nós, enquanto nação, não é possível excluir nem obviar que nesse processo houve escolas diferentes relativamente à defesa, relativamente à guerra, houve escolas diferentes que se juntaram e constituíram aquilo que nós temos hoje, que é o exército angolano, as Forças Armadas angolanas. São respeitadas na África Austrália, são respeitadas em África e também no mundo. Quando a gente, mutatis mutandis, fizer, digamos, os descontos que forem feitos, mas Angola, nesse domínio, é considerado como potência regional, pela experiência, etc. Mais uma razão para que a gente tem para poder, mais uma razão para fazermos essa recolha de depoimentos, para incentivarmos que esta memória seja preservada através das várias formas de preservação, sejam elas escritas,
audiovisuais, etc., porque constitui um testemunho de um período importante na história do país, não é? Eu creio que é este subsídio que eu tenho a dar. Nós temos razões, e são muitas as famílias que foram afetadas pela guerra, como são muitas as famílias que têm ainda hoje indivíduos que fizeram parte dos corpos armados que participaram nesse conflito. Uns estão em posições importantes nas Forças Armadas, outros são familiares. Então, devíamos incluir dentro, digamos, das questões que nos preocupam e para que pudéssemos avançar um pouco mais no registro desse passado que é importante para a identidade. Pronto, muito obrigado. Particularmente fiquei esclarecido. O presidente Paulo de Carvalho, que é o anfitrião, teve uma quebra momentânea no seu computador, está a ligar, daqui a pouco volta a entrar. E talvez eu aproveitasse, sei que essa é uma questão que ele vai responder, mas essa é uma questão, gostaria só de aproveitar a oportunidade para tocar num aspecto que foi sugerido pelo confrade Virgílio Coelho e também pelo Bachi Kama, que é a questão da publicação de cadernos. Bom, a publicação de cadernos implica necessariamente uma componente, independentemente de toda outra componente técnica, implica necessariamente que haja a capacidade financeira que a Academia Angolana de Letras não tem. Portanto, nós temos produções, digamos assim, nós temos 2 livros já prontos para publicar desde há 2 anos, que por falta de financiamento os livros não saem. Nós temos a revista da Academia, que também por razões financeiras estamos com alguma dificuldade para tirar. Portanto, não é por falta diria assim, por falta de iniciativa ou por falta de interesse, porque há todo o interesse de se reproduzir toda essa memória que se vai construindo com as conferências, porque o acesso acaba por ser muito restrito para a qualidade dos conteúdos que são aqui veiculados e das discussões também que são muito abertas e produtivas. E haveria toda a necessidade da parte da própria academia divulgar esse material. Mas, tal como fizemos referência, isso implica alguma capacidade financeira que a Academia Angolana de Letras não tem. Como disse, provavelmente o presidente Paulo de Carvalho vai responder a seu tempo, porque a questão foi a ele colocada. Eu só me atrevo a tomar a palavra nesse aspecto, porque como secretário-geral da Academia Angolana de Letras, eu conheço as nossas finanças. E como conheço as nossas finanças, sei o quão doloroso seria nos atrevéssemos a avançar para mais um projeto editorial quando temos compromissos com outros autores que entregaram os seus textos, já foram editados, já foram encadernados, e já houve, inclusive, a diagramação e a paginação, mas que por falta de capacidade financeira não temos como os tirar na gráfica. Portanto, o presidente da academia já está de volta e, como disse, eu só me atrevi a tocar nesse assunto porque conheço as contas da academia, mas o presidente provavelmente terá uma opinião mais presidenciável, digamos assim. Presidente, por favor. Sim, sim. Bom, de facto, a opinião,
a opinião mais certeira é do secretário-geral, que é a pessoa que lida no dia a dia com os dinheiros, com os recursos e acabou de prestar a devida informação. Nós temos uma série de projetos, inclusivamente tínhamos em mente a publicação de um livro, pelo menos um livro por ano, numa das duas coleções que idealizamos. Temos um projeto relacionado com prémios literários e prémios de estudos sociais que vamos submeter à Assembleia Geral no final do ano. Bom, mas de facto, quer dizer, precisamos de alguma ajuda. Temos-la recebido. Estas conferências estão a ser realizadas graças, portanto, à ajuda que temos recebido. De facto, a plataforma Zoom não é uma plataforma cara, não é, mas também não é uma plataforma barata. Portanto, para as nossas condições, para as condições da academia, é uma plataforma cara porque absorve uma boa parte dos parcos recursos de que dispomos. No ano passado recebemos alguma coisa, pensámos que haveríamos de continuar a receber na mesma proporção, bom, e demos-nos mal, não é? Este ano acho que recebemos só uma vez e o ano já está a caminhar para o fim. Acho que parece que está a caminho uma segunda tranche, mas metade para aí dos valores que recebíamos no ano passado, ou que recebemos várias vezes no ano passado. Pronto, e então não está fácil. Não está fácil, mas vamos dentro do possível conseguir. Agora, temos é que apelar também aos nossos confrades que vão pagando as cotas, não é? Esta é uma questão, é importante porque se forem pagas as cotas, nós teremos um pouco mais de recursos, não é? Este é outro dos nossos grandes problemas. E já que se falou hoje em memória, não há memória de alguma vez termos tido as cotas em dia, não existe essa memória, não é? Ok, penso que eram estes os esclarecimentos. O confrade Virgílio Coelho tem toda a razão, todos nós pretendemos que assim seja, mas vamos ver, já posso adiantar que já fizemos contactos com o BFA, né? Foi a primeira entidade contactada. Vamos ver se até o final do ano contactamos mais algumas. E vamos ver se apresentamos já um projeto ao BFA, né? A ver se haverá acordo de financiamento de parte deles. Estávamos à espera de algum financiamento para o que temos em vista, portanto, aquilo que temos em curso, mas infelizmente o financiamento ficou pelo meio, portanto. Estou a referir-me concretamente ao gabinete do Vice-Presidente da República, que decidiu financiar o nosso primeiro livro e está a caminho de 2 anos, né? Pronto, mas não sei. Quanto à revista, bom, queríamos fazer o formato digital, foi-nos feita, portanto, a promessa de cooperação com uma editora, mas o número 1 já lá está, sei lá, há uns 5 meses, para aí, a caminho, ou pelo menos a caminho de 5 meses, e não sei, uma coisa que demoraria um mês, digamos, para ficar pronta. Não depende de nós, portanto, a editora financiaria, portanto, adiantaria, seria um investimento próprio da editora, portanto, nós não temos condições para imprimir. Vamos dar mais 1 ou 2 meses. Bom, se a editora não o fizer, vamos manter a ideia inicial do formato digital e avançamos, portanto, sem grande qualidade, mas terá de ser assim.
Ok, então, se nos permitem, pois já estamos para além do tempo determinado para a nossa conferência. Pois a confreira, Presidente, Inocência Mata tem razão, peço desculpa, diz que, claro, o formato digital é bom, mas com qualidade. Sim, claro, com alguma qualidade, não tanta quanto a editora nos conferiria, não é? Mas, bom, vamos ver com a editora. Sim, sim. não, eu Com, queria com aproveitar a oportunidade. sim. Sim, presidente, queria aproveitar a oportunidade, talvez porque não tivemos a oportunidade de dar a palavra ao conferencista para considerações Ah, finais, para se despedir. E depois também eu próprio queria fazer só uma informação sobre as atividades da academia, aproveitar sim, essa janela sim. que me abriu. Uhum, sim. Pode ser, não é? Sim, sim, força, vamos. Ok, ok, pronto. O confrade Rodrigo Neon. Tá. Terminamos a nossa conferência. Agradecemos a vossa presença, mas damos a palavra provavelmente porque tem alguma coisa que ficou de nos dizer e que talvez nos queira dizer. Não, o que gostaria de dizer é que eu agradeço muito a vossa paciência, né? Estou grato pela paciência, pelas contribuições dadas, pelas perguntas feitas, pela possibilidade de falarmos neste fórum sobre o que falamos e do modo como cada um, de acordo com a sua liberdade e uso conveniente, disposição do que pensa, o fez e continuaremos disponíveis em função do tempo para cá estarmos da qualidade de bons ouvintes. Muito obrigado ao estimado conferencista. Eu também agradeço a oportunidade que me foi dada de moderar esta tão rica conferência. Aproveito também a oportunidade para lembrar os presentes que, na série das homenagens póstumas que a Academia tem estado a realizar a homens de letras angolanos, amanhã será homenageado o nacionalista e poeta Antônio Jacinto. Tanto é uma atividade partida em dois momentos. O primeiro momento, como já tem sido hábito, é visitarmos e depositarmos uma coroa de flores ou flores na campa do homenageado. No caso, estaremos no Alto das Cruzes a partir das 10 horas para depositar uma coroa de flores na campa do poeta e nacionalista Antônio Jacinto. E no período da tarde teremos então um encontro na sede da União dos Escritores Angolanos a partir das 15 horas, em que teremos três oradores, nomeadamente uma sobrinha, a professora Cecília Martins, sobrinha do homenageado, sobrinha de Antônio Jacinto. Vamos ter também testemunhos de Boaventura Cardoso e Pepe Tela, membros da academia, membros fundadores da academia, e abrimos o convite a todos os interessados para participarem nestes dois momentos. Portanto, de manhã, a partir das 10 horas, no Cemitério Alto das Cruzes, em Luanda, e às 15 horas, na sede da União dos Escritores Angolanos. O convite é aberto a todos os interessados. Presidente, obrigado por essa oportunidade para fazermos também a divulgação da atividade que a Academia irá realizar amanhã. E despeço-me mais uma vez agradecendo a oportunidade que me foi dada para moderar esta tão rica conferência. Obrigadíssimo. Obrigado. Sim, senhor. Muito obrigado, então, caro confrade Roderick Nerone, Obrigado. antigo vice-ministro da Cultura, antigo ministro de Estado, chefe da Casa Civil do Presidente da República, antigo secretário do Conselho de Ministros, nosso confrade, membro Antigo fundador. jovem. Bom, ainda jovem, nosso confrade, membro fundador da Academia Angolana de Letras, muito obrigado pela disponibilidade.
posso dizer que, pronto, já estou com olhos novos e depois vou cumprir aquela promessa. Estou em dívida, sei disso. Agradeço também ao confrade António Quino pela disponibilidade. Muito obrigado a cada uma e a cada um dos presentes. Eu passo então a anunciar a conferência da próxima semana. Teremos conosco a professora Carmen Tindo Seco, que nos vai falar sobre literatura angolana, alguns diálogos com outras artes. Adivinha-se, uma conferência interessante também. O moderador será o crítico literário Caio Carmona. Muito obrigado a todos pela presença, pela participação e peço desculpa por ter caído. Estou com um problema aqui na bateria do computador, estava com 100% e de repente foi a zero. Portanto, em menos de uma hora. Pois, e eu não estava a contar com isso. É a segunda vez que me acontece hoje. Então, pronto, vou ter que resolver. Peço desculpa por este incidente. Muito obrigado. Até a próxima conversa da Academia. Obrigado. Obrigado.